Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para continuando o nosso curso de AutoCAD agora com o tema símbolos. Nós vamos criar os símbolos de corte, de norte e os símbolos de indicação do nível, aquele nível que a gente indica na planta baixa. Então vamos lá. Primeira coisa, né, você deve ter e criar aí uma camada chamada símbolos, para que a gente possa conter todo esse conteúdo. Então você vem aqui em mais, nova camada, e vai criar a camada símbolo, né? Vai colocar a cor vermelha, né? E vai deixar ela como atual. Feito isso aqui nos símbolos, nós vamos usar o comando círculo. Então clico aonde eu quero construir para indicar esse norte, né? Vou digitar aqui o raio, que vai ser 0,50, ou seja, baseado e proporcional ao 25, né? E aqui vamos fazer as divisões. Para que eu possa fazer a divisão do círculo, aqui nas ferramentas de OSNAP, né? Eu vou habilitar a opção quadrante, né? Para que ele possa pegar a precisão do quadrante do círculo. E aí eu vou vir aqui em linhas, ó, centro, né? E depois uma linha aqui desse ponto até aqui. Bom, lá no símbolo da norma, ele tem essas linhas, elas ultrapassam aqui a circunferência. Então, como que nós vamos fazer? Ó? Offset de ponto 125, que é metade de 25, né? Ó, para fora. E aí, vou usar o nosso amigo aqui, Extend, ó. Enter. E vou estender a linha. Como é construção, né? Basta eu apagar aqui. Pronto. Outra coisa que aconteceu lá é que essas linhas aqui, ó, elas são mais grossas. Então, nós já vimos que eu posso alterar a cor pela propriedades. Então, clico aqui em propriedades e altero para o azul. E também posso alterar aqui a camada para 0,3, certo? E vou clicar e escrever aqui alinhado, como nós já vimos, né? Então eu vou construir, ó, esse alinhamento e depois vou apagar para poder escrever norte, né? Ó. Então, isso é só a linha de construção, certo? Para que eu tenha uma noção aonde eu tenho que escrever esse desenho. Então, olha lá. Vamos dar um offset aqui de 0,25, que é a altura, né? Para poder criar a caixa de texto aqui e depois a gente apaga. Então, ó, annotate, vou utilizar o estilo de cota mesmo. Faço o alinhamento aqui, ó, middle center, e escrevo aqui norte. Se eu quiser aumentar o tamanho do texto, basta selecionar, né, e vir aqui, ó, tá 12, você põe 0,25 e ele vai dobrar o tamanho, certo? Clica fora, ó, vai ficar dessa maneira, ok? Bom, se você achou que ficou muito grande, que é o meu caso, eu seleciono e aqui eu posso alterar de novo. Seleciono como um editor de texto e aqui na tabela, né, eu passo para ponto 20. Clico fora e apago as linhas de construção. Depois que eu terminei o processo de criação do meu símbolo, né, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar sem comando nenhum na linha de status, botão direito e vou agrupar. Ó. Por quê? Porque na hora que eu precisar, por exemplo, criar a rotação desse norte, ó, né? Vou desabilitar aqui ele vai rotacionar junto, ó, né? Se eu inverter, eu tenho que escrever de novo, tá? Então aqui, ó, norte, símbolo, aonde está o norte da nossa planta.
para desagrupar, group, um group. Aí eu consigo alterar, né, de novo o desenho. Né? E aqui eu vou alterar a cor. Então, quando é de texto, eu tenho que selecionar e vir na propriedade do texto. Então, aqui está by layer, eu vou colocar a cor azul. Então, não é nessa propriedade, mas é na propriedade do texto. Certo? O outro símbolo que nós temos é, né, que nem eu falei para vocês, de quando eu estou nessa varanda, ó, então aqui do lado de fora, subi 15, aliás, subi 10 centímetros e para entrar na casa mais 10, por exemplo. Então eu preciso de um símbolo de nível, né, indicando o nível de cada piso. Como que eu faço esse nível? Da mesma maneira, ó. Então, linha, só que ele é menor, né, que o norte. Então, círculo, ó. Vou fazer com ponto 25. E aí, estou fazendo com ponto 25 para que você possa ver aqui a relação, né, de proporção. Então, o diâmetro ficou com 50. Ficou grande. Então, vou fazer de novo, ó, com ponto 125, que é metade. Agora ficou adequado, né, o tamanho do nível. E venho aqui, ó, e vou fazer o quadrante, ó, mais uma vez. Né? Ó, fiz. E agora o nosso offset, né? Se eu estou fazendo com ponto 125, aqui vai ser metade, ponto 0,6. E aí faço o offset para fora e vou estender as linhas, ó. Certo? Ó, apago, ok? E vou na achura para preenchimento, ó, sólido, e vou preencher aqui e aqui. Outra coisa que falta é o prolongamento aqui, ó, que eu vou prolongar. Então vou ligar o ortogonal lá embaixo, vai ficar reto, ponto 50. Bom, esse aqui é o símbolo então de cota de nível, tá? Vou criar aqui a caixa de texto para que eu possa escrever, ó, certo? E vou lá no Annotate, Dimension Estilo, ó, seleciono aqui, faço a justificação Middle Center, certo? E coloco a cota de nível, né? Então ela é positiva, né? E ela tem, aqui ela tem 10 centímetros. Não precisa desse espaço não. E clico aqui fora. E aí eu apago as linhas de construção, certo? E tudo isso aqui, opa, seleciono a porta. E tudo isso aqui, eu vou mudar a propriedade também para 0,3, né? Então vamos lá, por partes. As linhas, propriedades da cor, 0,3, e depois o texto. Vou salvar a alteração do texto, que ele pediu 2 vezes. Então tá aqui. E aí depois que terminou, você vai fazer o quê? Vou agrupar, né? Porque eu já fiz a cota. E aí você posiciona essa cota aonde você achar mais conveniente aí para o desenho, né? Geralmente aqui abaixo e logo na sequência do texto. Né? E pode copiar para todos os lugares que tiver alteração de cota. Então eu tenho aqui, certo? O nível. E vou fazer a alteração. Então aqui é 10 e aqui, ó, então eu tenho que desagrupar primeiro
e depois alterar aqui, ó, o texto, 2 cliques para 15, né? E volta a agrupar novamente. A mesma coisa aqui. Desagrupo, altero aqui para 15 e depois agrupo novamente. Grupo, certo? Ó, e aqui volta para o nível da varanda, então desce. Então esses são os símbolos. Agora nós vamos falar sobre a criação da linha de corte. A linha de corte também precisa estar numa camada. Então, ó, nova, né? Linha de corte. Porque tem toda uma especificação sobre essa linha de corte. Ela vai ser muito forte para poder marcar. Então, no caso aqui, nós vamos escolher a cor 9. Né? Tá aqui. Vou tornar como corrente essa linha de corte. Fecho e vou marcar o corte, né? Vou determinar aqui que essa linha de corte ela vai estar a 25 centímetros abaixo da porta, 40 centímetros abaixo da porta. Então, ó, linha, referência, ó, ponto 4, né? Para que eu lembre dessa referência, né? E aqui, ó, ponto 25, que é a largura da porta. Fiz a linha, né? E vou estender isso aqui, ó, até o outro lado, para que eu saiba onde que está a minha linha de corte. E em cima aqui, ó, eu vou usar como referência. Depois eu volto, ó, a linha de corte para cá e fico com os dois lados desenhados, né? Então eu tenho que marcar realmente o corte, então eu clico, né, proporcional. Vou fazer ponto 25 para dentro e puxo ponto 25 para fora, certo? Tá aqui, para fazer proporcional. Ó. Clico ponto 25 para fora, clico ponto 25 para dentro. Porque o corte realmente ele tem que marcar a folha. Então eu vou gerar o PDF só para que a gente possa ver essa marcação de corte. Depois nós vamos ver que eu tenho que estender um pouco aqui para poder escrever corte AB, né? Então, ó, vou lá na folha de desenho. Tá aqui meu símbolo, né? Vou gerar o PDF que nós já configuramos, plot. Vou salvar aqui no desktop, só para a gente poder verificar essa construção. Tá aqui, ó. Vou dar o zoom no PDF, para que vocês possam ver a linha de corte sendo realmente definida e marcando aonde eu estou construindo. O que eu vou fazer aqui agora é criar a nomenclatura, tá? Então, vou voltar aqui para o AutoCAD, lá para o modelo, né? E vou aumentar aqui mais 25. Né? E vou me organizar para escrever. É muito importante que você faça a caixa de texto aqui, né? Então, ó, vou fazer ela 25 por 25, para que eu tenha um posicionamento do corte. Depois eu apago essa linha de construção. Então, lá no Annotate, Multiline Texto, ó, uso essa caixa de texto como referência, né? E vou escrever, vou colocar a justificação, middle center, né? A maiúsculo, e clico fora. E depois eu apago aqui a linha, certo? Ó, e eu posso fazer o seguinte, né? Se eu tenho que, na mesma orientação do lado de lá, né? Em vez de construir tudo de novo, basta eu copiar, né? Então, para ficar na mesma posição,
comando cópia, seleciona a letrinha A, pega aqui na ponta, né? E vamos mover para poder ajustar aqui. E aí você altera aqui para a letra B. Pronto. Então, corte A, B. E colocou os símbolos. Você pode implementar o símbolo do corte, e lembrando que você tem que lembrar do conceito de corte vertical, para que a gente possa estar fazendo e continuando os estudos. Tá ok? Até mais. Valeu. Até o próximo vídeo.